que diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar com nós nessa noite. Jesus querido, Deus amado, aqui está, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra, Deus, no qual nós acabamos de ler. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa, Pai, trabalhar em nosso meio. Jesus, para que o Senhor venha falar diante de cada coração, sobre cada vida, Pai. Nós estamos aqui, Jesus, para ouvir a tua voz e receber a tua palavra. Fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode aceitar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque
mais perto, tem mais chance de ele se tornar um rei, porque ele é do exército, ele participa das pelejas, ele tem um contato ali com o rei, ele está diante do rei quando o rei vai pelejar. Eles poderiam muito bem pensar isso, mas nós sabemos que o nosso Deus, o Deus de Davi, Deus que está aqui nessa noite, que nos escolheu, ele não trabalha com a probabilidade humana, ele não trabalha com o olhar do humano, porque eles poderiam olhar e dizer, Jessé poderia dizer, eles estão mais próximos da promessa alcançar, eles estão mais próximos de se tornar um rei, porque eles já estão no caminho. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele faz diferente. Ele pega aquele que está do lado, ele pega aquele que está lá atrás e coloca no caminho certo. O Senhor, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. O Senhor, ele escolhe as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquele que é desejado por todo mundo, aquele que é querido por todo mundo. E assim que o Senhor, ele faz. Ele pega aquele que está lá no final do caminho, aquele que está no pontinho, que ninguém dá lugar para ele passar, que ninguém enxerga um homem, enxerga uma mulher de Deus, uma pessoa capaz. O Senhor, ele pega e ele levanta e ele capacita para mostrar que não é habilidade humana, não é poder humano, não é a aparência física humana que faz nós chegarmos aonde o Senhor nos prometeu, mas é a presença dele que nos capacita, a presença dele que nos faz chegar aonde ele nos prometeu. Por isso, não olhe para você, não olhe para o seu irmão do lado, pensando que pode ser outro, pode ser aquele que tem conhecimento, que fala bem, que se veste bem, tem poder aquisitivo. Não pense dessa forma, porque quem levanta é o Senhor. Não é dinheiro, não é aparência, não é poder aquisitivo, mas quem levanta é o nosso Deus. E ele levanta, e ele separa, ele capacita, ele escolhe. Por isso, confie na promessa do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele no qual o Senhor escolhe não era nenhum daqueles que estavam na casa, não era nenhum daqueles que estavam presentes, mas era um menino no qual estava no pasto, pastoreando as ovelhas de seu pai. E nós podemos ver, irmãos, que se eles não estavam na guerra, os outros filhos de Jessé, eles não estavam na guerra, eles poderiam estar ajudando Davi também no pasto, mas eles estavam dentro de casa. Apenas Davi estava lá. Poderia ser um trabalho inexpressível em que ninguém queria estar ali naquele lugar, porque os pastores naquela época, eles não tinham um cheiro agradável como todos, porque ficavam no meio de animais, passavam pelos pastos. E nós sabemos que quando nós trabalhamos, irmãos, nós chegamos em casa e nós não estamos cheirosos assim como nós saímos, porque nós trabalhamos o dia inteiro, nós fazemos serviço árduos. E assim eu creio que era Davi, que estava longe da sua casa. Ele não era uma pessoa no qual tinha aparência, no qual tinha estatura, no qual ele não tinha nada aos olhos humanos que poderia ajudar ele a chegar até a promessa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele olha para ele e o Senhor o escolhe. Samuel, ele olha para os filhos de Jessé e ele diz, não tem mais nenhum. E Jessé, ele diz, tem um que está lá no pasto. Samuel, ele diz, manda buscá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. Davi, ele chega e o Senhor diz para Samuel, é esse que eu tenho preparado rei, é esse que eu tenho levantado para se tornar rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que assim o Senhor, ali, através de Samuel, unge a Davi. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Passou o seu tempo, e como Saul, depois de guerras, de perseguições, de batalhas, Saul, ele vai morrer.
pessoas para o seu grupo e começa ele próprio a se proclamar rei. Ele mesmo a se proclamar rei. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele já havia prometido para Salomão que ele seria rei. Salomão não foi o homem que levantou ele, não foi as pessoas, não foi ele próprio que se mostrou para as pessoas, não. Mas foi o Senhor que preparou uma oportunidade. E nós vemos que o filho de Davi, no qual ele estava tentando tomar o lugar do reinado,
O seu coração